Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica digital. E na aula de hoje nós temos como objetivo aprender um pouco mais sobre a codificação numérica em relação ao sistema binário, certo? A gente vai aprender sobre códigos relacionados ao sistema binário, ok? Então vamos lá. Quando nós temos letras ou números, né, ou palavras, certo? Quando essas letras, números ou palavras são representadas por um grupo especial de símbolos, sejam esses símbolos números ou figuras ou tanto faz, dizemos que eles estão codificados, certo? Então esse conjunto, esse grupo especial de símbolos seria o que nós denominamos de código, tá? O código mais familiar, provavelmente o código mais familiar que você conhece é o código Morse. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Nós, inclusive, já falamos aqui na nossa aula, né? Não necessariamente nós conhecemos, né? Mas o código Morse ele é formado por sinais que representam pontos e traços. E com esses pontos e traços, dependendo da sequência, nós conseguimos, né, formar frases, formar palavras, e que era assim que a comunicação acontecia através do telégrafo. Ok? Então, vamos passar para frente. A gente viu que a gente pode representar qualquer número decimal, como esse aí, eu escolhi 144 mil, que lá no Apocalipse foram o número de pessoas que São João viu lá no céu, né? Então, 144 mil em decimal, a gente viu que pode representar esses 144 mil em binário. Então, esses grupos de 0 e 1 do binário podem ser utilizados como um código, certo? A gente pode utilizar o sistema binário como um código para representar o sistema decimal, certo? A gente pode codificar os números decimais em números binários, né? Então a gente viu aí, 144 mil em binário é esse catatal de números aí de zeros e uns, certo? Então, assim, nós dizemos que quando um número decimal é representado por seu número equivalente em binário, deixa eu mostrar aqui. Quando o número decimal é representado pelo seu número equivalente em binário, certo? Dizemos que é uma codificação em binário puro, certo? Por quê? Porque a gente passou de decimal direto para binário, certo? E a gente viu que para transformar de um número decimal para um número binário dá um certo trabalhinho. Não sei se vocês lembram lá, a gente tem que dividir 144 mil por 2 e aí ver quem é o resto, né? 144 mil dividido por 2 é par, então não resta nada. Primeiro dígito aqui, 0, né? E assim por diante, né? A gente ia ter que fazer essas divisões. Imagina aí quantas divisões a gente não ia ter que fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 divisões, certo? Até chegar nesse número binário completo. Imagina se errar uma, né? Eu sei que vocês viram lá, que a gente vai Foi assim que eu fiz, na verdade. A gente vai naquele sitezinho, coloca lá o número decimal e ele já dá o equivalente em binário, né? Mas até para o computador calcular isso, né, dá um certo trabalho, porque tem que sair dividindo, certo? Então, existe um código chamado código BCD, que significa Binary Coded Decimal. Não sei se eu pronunciei certo, espero que sim, certo? Que seria o equivalente decimal codificado em binário, né? Se cada dígito do número decimal for representado por seu equivalente em binário, o resultado será um código denominado decimal codificado em binário, que é o BCD, certo? Na verdade, parece com a conversão hexadecimal. Lembra que lá na conversão hexadecimal a gente convertia de hexadecimal algarismo por algarismo? Pronto, o BCD a gente vai fazer isso com os números decimais. Por exemplo, pega aí o 511 em decimal. Eu escolhi 511, né, porque a gente vai ter um número binário fácil de calcular. Ele vai ser formado só por uns, certo?
Então, ó, o 511 em decimal é esse número aí, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos. 9 algarismos número 1, certo? 9 bits, então com 9 bits a gente consegue contar até 511, certo? E vamos ver aqui, essa é a conversão direta, tá? Decimal direto para binário. Essa conversão é fácil, a gente pode fazer de cabeça, né? Mas, se fosse qualquer outro número, poderia ser um pouco mais difícil. Se a gente fosse fazer dividindo, né? Iria ser difícil também, tá bom? Então, ó, como é que faz o código BCD nesse caso? Então a gente vai pegar cada algarismo e cada algarismo vai ser representado pelo seu binário equivalente, igual a conversão hexadecimal. Vamos lá. Ó, o 5 em binário é o 0101, certo? O 1 é o 0001, tá? De novo, 0001. Então, o 511 equivalente em BCD vai dar esse número aí, ó. Se você perceber, esse número aqui, ele não está em binário, está em BCD, certo? Apesar do BCD também só ter zeros e uns, mas você vê que é diferente aqui do binário, certo? Ó, é diferente do binário, tá? Então, ó, é só juntar isso aqui, ó. A gente tem aqui 0001, 0001, 0101. Eu eliminei o zero daqui da frente, mas tanto faz, tá bom? É importante perceber que o BCD não é outro sistema de numeração, tá? O sistema de numeração do código BCD é o sistema binário, tá? Na verdade, o sistema BCD é um sistema decimal no qual cada dígito é decodificado no seu binário equivalente, certo? Então, esse aqui é a representação no código BCD, certo? Um dos códigos que a gente vai estudar hoje. O próximo código que a gente vai estudar é o código Gray. Tá aí para vocês a tabela de como funciona o código Gray, desculpe. É utilizado para representar uma sequência de números e a característica principal, certo, que diferencia o código Gray do código BCD é que apenas um bit vai mudar entre dois números sucessivos na sequência. Preste atenção. Aqui na esquerda a gente tem 8 números binários de 0 a 7, certo? Ó, 0001, 010, 011. E aí, percebam o seguinte, tá? Do 0 para 1, apenas um bit foi alterado. O B3 saiu do 0 para 1. B1 e B2, ó, continuaram a mesma coisa. Agora veja que do 1 para o 2, certo? O B3 vai mudar de 1 para 0 e o B2 vai mudar de 0 para 1. Ou seja, 2 bits vão mudar ao mesmo tempo. O que é que muda no código Gray? Só pode mudar um bit de cada vez, certo? Então, ó, aqui é igual, porque só muda um. Quando passa daqui para cá, certo? Ó, esse 1 aqui vai continuar 1, certo? Só quem vai mudar é esse 0 aqui, que se transforma em 1. Tá certo? Se vocês perceberem todas essas linhas aqui, tá? Em cada linha dessa daqui, um bit muda por vez, tá? Por isso que ele é diferente do sistema binário. Então, o código Gray também é em binário, mas diferente do BCD, ele só muda um bit por vez, tá? Esse é o código Gray. E, por fim, a gente tem uma tabelinha aqui, certo? Ó, a gente tem essa linha aqui em decimal, que a gente vai de 0 a 15. Então, o binário e o hexadecimal a gente já aprendeu quais são os equivalentes aqui de 0 a 15 em binário e em hexadecimal. E aqui de bônus, tá? Eu vou, na verdade já está disponibilizado esse slide aí. O equivalente em BCD e em Gray. Vê que o BCD é igual até o 9, tá? Agora, quando o decimal passa a ter 2 dígitos, vê só, o BCD dobra também, passa a ter 4 dígitos, ou 8 dígitos, perdão, certo? Ó, aqui é o equivalente em BCD, tá? E o Gray, se vocês prestarem atenção, certo? De uma linha para outra aqui, ele muda apenas um bit,
ok? Então essa foi a nossa primeira aula sobre códigos, tá? Códigos, codificação, porque a nossa próxima aula vai ser sobre codificadores e decodificadores. Então a gente tem que aprender primeiro, certo? Sobre alguns códigos que a gente utiliza mais. Existem outros códigos? Existem, mas os principais que a gente vai utilizar aqui nessa aula são o BCD e o Gray. Na verdade, o BCD é o principal que a gente vai utilizar aqui, tá bom? Então, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, certo? E fazer os seus exercícios. Deus abençoe. Muito obrigado.